Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai repercutir mais do vestiário do Internacional nessa crise instaurada por conta do péssimo trabalho de Roger Machado, Departamento de Futebol Colorado e do grupo de jogadores do Internacional. Colorado protagonizou mais um vexame agora em Belo Horizonte, não pela derrota, e sim pela continuidade do seu mau momento. A gente vai falar sobre a ríspida entrevista do técnico Roger Machado, que ficou incomodado e, inclusive, teve debates com alguns colegas de imprensa em seus questionamentos lá na sala de coletivas do Mineirão. O executivo de futebol André Mazzuco duvidou da inteligência do torcedor colorado. A gente vai falar sobre isso também, sobre o que o vestiário do Inter falou após essa derrota, Carboneiro, Bruno Tabata e também os fortes protestos que o torcedor vem fazendo nas redes sociais e que podem se estender nas próximas horas na vida do grupo de jogadores do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui e, claro, que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link ali da KTO, entra nele, tu vai ser direcionado para o aba de registros, te registra lá e vai dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, derrota lá no Mineirão em Belo Horizonte para a equipe do Cruzeiro por 2-1, tá? Derrota que deixa o Internacional numa situação mais uma vez não muito boa na tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores. Então o objetivo é buscar uma vaga na próxima Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. O Inter é 12º colocado com 24 pontos, a mesma pontuação do 11º, que é o Atlético Mineiro, e neste momento está a 5 pontos ainda do 6º colocado, primeiro time dentro do G6, que é o Botafogo, mas claro, jogando muito menos do que a maioria das equipes que estão na primeira página da tabela de classificação. Depois da derrota para o Cruzeiro, na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, ele foi questionado sobre a sua continuidade no cargo de técnico do Inter e a confiança que ele tem ou não para reverter esse momento. E ele disse que, como comandante dessa equipe, ele sempre estará confiante e se sentindo capaz de reverter adversidades. O Roger ainda cita que o Inter enfrentou dificuldades, mas não uma apatia por parte do elenco. Ele disse que a principal dificuldade é coletiva e individual no seu time, que quando se sai atrás do placar, e o Inter tem saído nos últimos jogos atrás do marcador contra seus adversários, é muito mais difícil. Na visão dele, hoje foi um jogo de poucas oportunidades para os dois lados, mas que o Cruzeiro foi mais efetivo do que sua equipe. Ele disse que ele se sente capaz ainda de reverter como técnico do Inter esse mau momento, que ele não desiste das suas empreitadas tão cedo e que ele acredita que os atletas ainda confiam no seu trabalho. Então o Roger se sente ainda respaldado também pelo grupo de jogadores do Internacional. Ele disse que há uma divisão de responsabilidades, tá? Dele e da direção do grupo. Ele disse que a responsabilidade dele é 100% sobre o que vai para dentro de campo, que tudo que era feito no ano passado, naquela sequência de 16 jogos de invencibilidade, que o Inter foi muito elogiado no Brasileirão pelo país, pela imprensa, pelos torcedores do Brasil todo, isso ainda está acontecendo. A gente não está vendo dentro de campo, né, Roger? Mas ele garante que tudo que era trabalhado ano passado ainda está sendo trabalhado, que alguns atletas precisam voltar a fazer o que estavam fazendo no ano passado, que às vezes o mau momento faz com que o atleta perca a espontaneidade dele dentro de campo e aí ele não vai bem individualmente, o que ocasiona ele não ir bem também coletivamente. Ele foi questionado, e aí a partir ali da segunda, terceira resposta, a coletiva do Roger começou a entrar num tom um pouco perigoso de desequilíbrio do técnico do Inter, tá? O Roger é muito ponderado e educado, então até no desequilíbrio do Roger ele consegue ser, por vezes, educado, mas ele já estava ali ultrapassando uma barreira que eu estava até preocupado dele acabar sendo grosseiro, o que às vezes também é do jogo e vale a gente trazer isso. O Roger disse numa resposta, eu confesso que eu não vou lembrar para quem foi a resposta, tá? Sobre ele acreditar no seu trabalho, e ele disse: eu acredito no meu trabalho. Você desiste da sua profissão por um mau momento? É a mesma coisa. Claro, eu estou trazendo a frase para quem não ouviu a coletiva, talvez não entenda, mas o tom da resposta do Roger é bem de afronta, de ir pro embate mesmo, o que, repito, por vezes é do jogo, mas mostra que o Roger estava um tanto quanto desequilibrado na sua entrevista coletiva.
Depois veio uma pergunta do Douglas Demoliner, do Voz do Gigante, sobre os jogadores de frente, sobre troca, sobre Luiz Otávio, porque de algumas opções do Roger dentro de campo. E aí ele tem um debate rápido, curto ali com o Douglas Demoliner, em que ele diz, bom, vocês pedem o Luiz Otávio, mas talvez ele ainda não esteja pronto. Ele cita mais ou menos isso, que ele está lapidando ainda o menino, tendo cuidado, ele cita esse termo, tendo cuidado com o garoto o pastor, o volante Luiz Otávio, que é um absurdo, né? Ele entra no segundo tempo depois que o Inter toma o segundo gol, o garoto, pra basicamente, bom, vai lá e resolve. E aí o Roger bota ele. E era mais ou menos nesse tom o questionamento do Douglas Demoliner. E aí ele diz, eu tenho cuidado com esse menino. Por exemplo, tem um menino de 19 anos lá na frente que já tá há 3 jogos sem fazer gol. Meio que também jogou aos leões o Ricardo Matias, né? Mas enfim, vou passar dessa, Roger. E aí ele pergunta, bom, vocês não vão me questionar daqui a pouco, porque o Ricardo Matias já há 3 jogos não faz gol e está sendo titular? Vocês também vão me questionar se eu botar o Luiz Otávio e ele não for bem. Então tem que ter cuidado com ele. Mais ou menos nessa linha. E o Demoliner disse, não vou criticar. Porque tem 2 centroavantes que eram titulares e que também não estão bem. Então tem que jogar ele. Aí o Roger, não, mas daí tu vai pedir o garoto, o outro garoto, o Raikkonen. E aí ele já começou aí em todas as respostas, carimbando os jornalistas. O jornalista ia fazendo a pergunta e ele ia respondendo no meio da pergunta, sendo até um pouco deselegante o técnico do Internacional. Ele saiu em defesa do Luiz Otávio, mas disse que está tendo esse cuidado com os meninos. Ele foi perguntado pela Nani Quemelo, uma ótima pergunta mais uma vez da Rádio Inferno, a repórter Nani Quemelo, sobre as conversas internas, como tem sido com a direção. Ele disse que ele não iria responder isso, porque conversas internas são internas e que a Nani tinha que buscar uma fonte que talvez responda a ela essa pergunta, em mais um tom já um pouco mais deselegante do técnico do Internacional. Ele foi questionado sobre a confiança dos outros, do externo, no trabalho dele, não dele no próprio trabalho, e ele disse que ele não tem a pretensão que a gente, como imprensa, recupere a confiança no trabalho dele, e sim os atletas recuperem a confiança em si mesmos e que os resultados tragam confiança para o trabalho dele, Roger Machado. Ele disse que, infelizmente, o trabalho do treinador é muito baseado no perder ou ganhar e que, estando aqui, ele sempre vai acreditar que possa reverter. E aí veio a coletiva inexplicável do executivo de futebol do Inter, André Mazzucco. Agora que era o momento do D'Alessandro falar. Por que o D'Alessandro não falou? Fala, D'Alessandro. Tu é ídolo, joga o ambiente pra cima, tenta ganhar um voto de confiança do torcedor, mas não. O Inter botou o executivo de futebol, que pouco se vê, o torcedor às vezes nem lembra do nome dele, enfim, botou o André Mazzucco para falar. Até porque o vice de futebol, quando dá coletiva, é sempre um desastre. O presidente já falou na quarta-feira, botaram o executivo de futebol, o André Mazzucco. Ele disse que é o momento de um sentimento de frustração de todo o Internacional dessa sequência negativa, que é feita uma avaliação constante interna, que um clube como o Inter tem uma responsabilidade compartilhada entre direção, atletas, comissão técnica, e que existe uma convicção com a comissão do Roger Machado. Ele disse que tem respaldo e tem convicção no trabalho do Roger, garantindo que não vai ser feita uma mudança nesse momento. Ele disse que esse grupo já demonstrou qualidade, já deu resposta em outros momentos, que sabe que o grupo precisa entregar mais, e isso é reconhecido internamente no clube, que o trabalho do Roger tem um contexto de resultados, mas que a avaliação principal da direção é do dia a dia, do trabalho diário do Roger Machado, e que eles, como direção, mantêm a convicção no Roger. Para mim, aí ele está garantido. O Roger não cai antes do jogo contra o Fortaleza no domingo, no próximo, sem ser amanhã, no outro domingo, no Campeonato Brasileiro, tá? Ele diz que é uma responsabilidade de todos, uma entrega maior, que cada um tem sua função, que a análise está sendo feita de forma interna, que tem jogos que o Inter foi mal por erros individuais, às vezes coletivos, então é um momento ruim no geral de todos dentro do clube, que não vem tendo um desenvolvimento que eles esperavam, que tiveram eliminações que também não foram esperadas. O Inter disse que acreditava que poderia ir mais longe nas 2 Copas, na Libertadores e também na Copa do Brasil, onde foi eliminado pro Fluminense. E aí o Mazzucco brinca com a inteligência do torcedor. Quando ele é questionado sobre as contratações que foram feitas pela direção, a péssima janela do departamento de futebol do Inter. Eu já falei aqui, o Mazzucco e o D'Alessandro chegaram em agosto do ano passado, mais de um ano então, no final do meio para o final do agosto do ano passado. O José Olavo Bisol no início de agosto, já está mais de um ano também, lá no ano passado. E as contratações são terríveis. Rogel, Natan, Diego Rosa, Tabata, 12 milhões de reais.
Cara, é tanto nome que eu até me perco. Kaique Rocha, assim, uma infinidade de jogadores que de fato não deram certo. E aí, brincando com a inteligência do torcedor, o Mazuco diz que a gente olha e diz que não deu certo, mas não olha o contexto. E aí ele usa como exemplo o Kaique Rocha, e ele diz que o Kaique Rocha, no contexto que o Inter esperava, um jogador que veio a custo zero com um salário baixo, ele foi um zagueiro de backup. E que aí ele deu certo dentro daquilo que o Inter se propôs a trazer e enxergar no Kaique Rocha. Justificando também a contratação do Ramon, que não conseguiu jogar porque o Bernabé é titular. Não, o Ramon não conseguiu jogar porque ele é um reserva insuficiente para o Bernabé. Tanto que o Bernabé já estava no momento de baixa quando o Ramon estava aqui e o Ramon não ganhou a posição dele. O Roger preferiu improvisar o Vitor Gabriel, que é zagueiro, de lateral esquerdo para não botar o Ramon. Então, senhor André Mazuco, executivo de futebol do Inter, as contratações sim, da sua responsabilidade, com o D'Alessandro, Bisol e presidente Barcelos, foram ruins. E não adianta tentar brincar com a inteligência do torcedor falando que o Kaique Rocha veio a custo zero, um salário baixo e é um zagueiro de backup. Porque ele jogou 14 minutos contra o Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, num jogo que o Inter botou time reserva. Ele foi reserva do reserva e entrou no segundo tempo. Então não vamos aplicar esse cachorro, né? Mas, em resumo, ele garantiu que o Roger vai seguir como técnico do Inter. O Carboneiro falou, depois da partida, disse que a equipe está passando por um momento complicado, que as coisas não estão acontecendo, mas que tem que trabalhar e voltar a ser o Inter do início do ano, do Campeonato Gaúcho, e que agora é só trabalhar e trabalhar. E o Tabata também falou no vestiário do Inter, um vestiário que todo mundo saiu caminhando, passou pela imprensa, a imprensa chamava, o pessoal só passava reto, ignorava, nem respondiam, não, hoje não, nada disso, nada disso. E aí o Tabata parou para falar, deu a cara à tapa, né? Um dos poucos, fez o gol hoje na derrota pro 2-1 lá em BH. Ele disse que hoje foi um jogo muito difícil, que a equipe até estava bem quando toma o primeiro gol do Cruzeiro e que é uma fase ruim, que todos dentro do vestiário sabem disso. Que a assimilação do trabalho do Roger é a mesma e que ela existe, segundo o Tabata, que talvez em outros momentos os erros não tenham custado tanto, mas agora estão custando, e que é momento da equipe, que sabe que está devendo baixar a cabeça e trabalhar. Ele disse que antes da parada a equipe já não estava muito bem e depois da volta conseguiu algumas vitórias importantes para dar uma confiança, mas que aí vieram as Copas e aí as eliminações e acabou degringolando. Ele disse que internamente a cobrança é grande, que talvez o torcedor não veja isso pelos resultados da equipe dentro de campo, mas que todos tentam não apontar dedos e sim olhar para os erros e tentar corrigir dentro de campo. E ele disse que domingo que vem, lá no outro domingo contra o Fortaleza em casa, no Beira-Rio, é a chance do Inter reverter este cenário. Deixa tua opinião sobre esse momento, essa crise no Inter. Tu quer a demissão do Roger ou não? A direção está garantindo o Roger pelo menos até domingo. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.